Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar de suculentas facílimas, bem tranquilas. Vou selecionar 10 delas para vocês com dicas de cultivo e tudo mais. Se já gostou do tema do vídeo, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Suculenta que eu vou mostrar para vocês hoje é essa daqui, ó, Echeveria rubella ou rubella. Essa é uma planta, gente, de folha bem firme. Ela é uma planta de facílimo cultivo. Você pega uma planta dessa, ela tem um potencial de crescimento bem grande. Ela pode chegar a 20, 25 centímetros. No caso aqui, ela deve ter uns 15 mais ou menos, eu acho. Um pouco maior do que um palmo da minha mão. Ela é uma planta de sol pleno, mas ela pode ser cultivada com umas 6 horas, 5 horas de sol, que ela aguenta muito bem. Ela também é uma planta que suporta ser cultivada no tempo, no sol, na chuva, sem cobertura. Se o seu sol aí for muito forte, né? Aí é bom sempre ter aí um sombrite de 30%, um sombrite de 50%. Mas essa aqui é uma suculenta extremamente resistente, ela fica colorida, fica vermelha aqui na borda. Eu acho essa suculenta linda, ó. Não me deu trabalho nenhum desde que eu adquiri. Com relação à reprodução da rubella, ela se reproduz muito bem por folha. Eu nunca fiz, mas a Paula me falou que ela reproduz muito bem por folha. A segunda que eu quero mostrar é essa aqui, ó, o Calanque tomentosa, orelha de gato, gente, popularmente conhecida como orelha de gato. Essa também é uma suculenta bem tranquila de sol pleno. A minha fica 7 horas mais ou menos no sol. É uma planta de crescimento até que rápido. Ela vai ter essa borda escura bem marcada se você der a quantidade de sol para ela necessária. Senão ela vai ficar com a borda branquinha, tá? Essa suculenta, então, para ficar assim com essa borda maravilhosa, olha aqui, ela precisa pegar sol. E ó, tá vendo aqui, ó, tá a coloração. Essa aqui é uma coloração que vem agora no outono e inverno também. Uma planta peludinha, né? Ela tem esses pelinhos e é uma planta de facílimo cultivo. Ela às vezes pegou no meu cultivo cochonilha de carapaça. Depois eu fiz o seguinte, eu cortei, tirei a parte que estava afetada, né? E aí eu replantei e aí ela voltou sem a cochonilha. Passei veneno também, né? Ela também faz isso aqui, gente, ó, raízes aéreas, tá? Isso é comum dela fazer, viu? Ela faz mesmo. Mas não é que ela tá doente, não. Ela faz por ela mesma, é o jeito dela de crescer. Eu considero essa planta muito bonita, ornamental. Pela coloração prateada dela, ela dá um colorido especial. Pela textura, porque você toca nela, ela é fofinha. E pela cor, né? É uma cor bem bonita, prata. É muito indicada para quem está começando a coleção. Com relação à reprodução, é por estaquia. Essa é uma suculenta que está acordando agora no outono e inverno. É uma ótima época para você fazer a poda e colocar esse galinho aqui, ó. Você pode cortar aqui o topo, você pode cortar até esses galinhos aqui, ó, que estão em brotação. E faz um buraquinho no substrato. Coloca essa cabecinha ali que ela vai crescer e vai continuar o ciclo dela. Terceira sugestão de suculenta, a Echeveria súpia. Ela é daquela categoria de suculenta que forma arvoretas. E é uma Echeveria, né? É uma daquelas Echeverias que são arvoretas. Ela fica muito colorida, gente, no inverno. Toda vermelhinha, assim, a borda dela bem colorida, bem vermelha, mas ela tem que ficar no frio. E também no sol, ela também fica com uma cor maravilhosa. Olha quem chegou. Essa menina é tão carentezinha, né, Nina? Precisando, ó, mudar de vaso. Olha como cresceu, gente. Cresceu muito rápido essa planta. Em um ano, ela encheu demais.
Ela fica com essa roseta, olha só o tamanho da roseta aqui, ó, para vocês terem noção. É do tamanho de uma moeda de R$ 1. E ela forma muitas rosetas ao longo do caule, ao longo do tronco dela. Então, uma planta arbustiva muito bonitinha, bem tranquila, gente, bem tranquila mesmo. É uma delícia de cultivar porque ela não dá trabalho. Olha só, suculentas que não dão trabalho, até é legal porque você não precisa ficar passando muito preventivo. Embora eu aplique o preventivo em todas as plantas, essas aqui realmente são bem tranquilas, pelo menos no meu cultivo. É uma das plantas mais tranquilas que tem. Muito gostoso por causa disso. A reprodução da súpia é por estaquia. Você nem precisa de fazer por folha, porque é muito mais rápido e prático você tirar aqui, ó. Vem aqui, corta um galinho desse daqui, encosta no substrato, faz um buraquinho, coloca ela lá que ela vai enraizar facilmente, viu? É uma planta bem tranquila com relação à reprodução por estaquia. Quarta suculenta é a Echeveria texensis rosea. Olha que lindíssima suculenta, gente. Essa daqui, ó, é uma suculenta também bem tranquila no meu cultivo. Pega chuva pra caramba. Pega sol, pega chuva. Cultivo bem tranquilamente no tempo. Ela fica com esse tom rosado aqui, ó, lindo. Bem simétrica, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Eu adoro essa suculenta. Acho a coloração dela magnífica. Ela perto da Orion, vou colocar aqui do lado para vocês verem. Olha só, essa aqui é a Orion, nossa muito conhecida. Gente, ambas essas suculentas, se você cultivar ela com escassez de água e muito sol, elas vão se fechar e parecer uma bolinha. É a coisinha mais linda do mundo, essas suculentas aqui. Vocês veem que a Orion, ela é diferente, né? O formato da folha, essa aqui tem uma folha mais fininha aqui, né? Mas ela tem mais folhas por rodelinha, por voltinha. Como essa folha dela, da Orion, é maior, ela tem menos quantidade de folhas, né? A Orion pode crescer muito, pode crescer uns 25 centímetros. Essa daqui eu não sei se ela cresce tudo isso. Eu acho essas duas suculentas muito fáceis de cultivar no tempo, ótimas para quem está começando. Todas as suculentas exigem substrato drenante. Vou deixar aqui nos cards o substrato que eu uso. Eu tenho a receita que eu uso aqui no meu clima. Lembrando, meu clima é um clima ameno, com bastante chuva na temporada de chuvas. Eu cultivo todas no tempo, e essas, quase todas, né? E essas aqui, elas estão no tempo total e são de facílimo cultivo. Com relação à reprodução de suculentas echeverias, que são de cabeças assim, ó, bem baixas, que não são aquelas como eu mostrei de tipo arvoreta que cresce para cima, essas se mantêm baixinhas. A reprodução geralmente se dá pela poda radical, ou seja, você vem aqui, corta, faz a decapitação dessa cabeça aqui da suculenta e ela vai formar novos brotos aí na base que ficar. Geralmente a gente faz assim, ou você destaca aqui embaixo as suculentas de baixo e faz a reprodução por folhas, né? O famoso berçário. Já tenho vídeo vários aqui que eu explico como eu faço meus berçários, tá? Vou deixar nos cards para vocês. Duas eu cultivo em sol pleno. Sol pleno aqui para mim são 6 a 7 horas de sol. Quinta suculenta, eu vou colocar esse Graptopetulum Ghost. Essa aqui, gente, é conhecida também, além da paraguaiense nossa de todos os dias, tem a Ghost, que ela é também conhecida como planta fantasma. É uma outra planta fantasma que não é a nossa conhecida paraguaiense, né? Ela, perto da paraguaiense, ela tem uma roseta muito menor e ela fica bem rosa, olha aqui, ó. Fica bem rosada, ó, quando ela tá estressada.
Linda planta, gente, bem tranquila de se cultivar também. Não me deu problema aqui. Essas aqui é um vaso que eu fiz por decapitação. A reprodução dela se dá também por folha, bem tranquilamente também. Tenho várias mudinhas que eu fiz a reprodução por folha e também por decapitação, né? O tronquinho dele tá nascendo bastante bebês. Eu gosto demais dessa planta, acho linda a roseta. Quando você põe ela no sol, máximo 8, 9 horas de sol por dia, a roseta se fecha mais, ela fica mais bonita ainda, viu? Lindíssima, amo essa planta de fácil cultivo. Sexta echeveria que eu vou apresentar para vocês é a Yamatomini. Olha aqui, ó. Ela lembra muito uma Dionysus. A Dionysus hoje ela já é bem mais comum, né? Mas ela perto da Dionysus, olha só, é uma suculenta bem menor. Ela tem aqueles desenhos atrás da folha da Dionysus, ela também tem, ó. Só que ela é bem miudinha, bem pequenininha perto da Dionysus. Essa aqui ainda nem é tão grande, né, a minha Dionysus. Essa é uma planta que pode ficar bastante grande, mas não é uma planta que suporta a chuva como chove aqui no meu cantinho. Ela tem que ser protegida. Já a Yamatomini, não sei se porque está sendo cultivada num vaso bem pequenininho, ela suportou, gente, desde dezembro, toda a chuva que veio nessa temporada. É a primeira que ela passa aqui comigo, ó. Ela chegou em 2022, em julho, no final do inverno. Ela no inverno fica maravilhosa, super colorida. Eu tenho vídeo que eu mostro ela bem vermelha. Linda essa planta, gente, maravilhosa. E foi super bem esse ano aqui no meu cultivo. Eu gostei demais, quero reproduzir. Já vi colônias maravilhosas dessa pequenina. E, gente, vale a pena, eu acho, viu? Eu vou investir mais nela. Vou fazer a experiência de reproduzir ela por folha, porque eu gostaria realmente de ter uma colônia de Yamatomini. Eu não sei se ela vai fazer colônia sozinha. Geralmente, aqui no meu cultivo, as plantas começam a formar colônias após um ano de cultivo, acostumadas ao meu jeito de cultivar, acostumadas ao meu clima, viu? Antes disso, elas não costumam se reproduzir. Então, daqui a um ano, talvez ela comece a soltar espontaneamente brotinhos aqui embaixo, se ela for dessas echeverias. Sétima suculenta, qual que eu vou escolher aqui, gente? Eu vou escolher essa lindeza aqui, olha, a sétima suculenta. Gente, é a Minibelle variegata. Esta suculenta se mostrou no meu cultivo bem resistente à chuva, bem resistente às intempéries em geral, ao sol. Olha que plantinha linda, forma arvoretinhas. A Minibelle, ela é fácil na versão tradicional dela, que é essa daqui, sem ser a variegata, né? A nossa Minibelle querida, olha. Coloridíssima no inverno, gente. É uma das plantas que ficam mais vermelhas aqui no meu cultivo. E ela até na chuvarada não perdeu totalmente a cor. Olha que planta maravilhosa, né? E a versão dela, Minibelle variegata, que também está se mostrando uma suculenta versátil, muito robusta, de fácil cultivo. Eu cultivo a meia sombra. Ela pega toda a luz do dia, mas ela pega sol mais por meio período, né? Mais de manhã até umas 2 horas da tarde, 1 hora mais ou menos, depende da estação do ano. E eu gostei demais, gente. Olha só, ela tá no mini vaso, né? Vocês estão vendo aqui. Mas eu plantei um outro vaso dela agora. Fiz o corte, a decapitação. Então, a reprodução da Minibelle é por estaquia, né? Assim como a Minibelle normal, a Minibelle variegata também é por estaquia.
Por folha, eu nem tento, porque nem vale a pena. Ela se reproduz demais por estaquia. E muito bem, obrigada, viu? A minha Ibele, diferente do Sedum Mayalen, ela cresce em forma de arvoreta e o Mayalen, ele é sempre baixinho, mais rasteiro, ok? Essa é a diferença. Muita gente confunde ela com a Mayalen. Já essa fofura aqui, olha, eu tenho ela tanto nesse vaso, eu vou trocar, eu acho, desse vaso, mas eu tô até resistindo porque ela tá tão fofa. Ai, gente, a gente faz umas coisinhas, olha só, olha o tamanho desse vaso, ó. Olha o tanto de planta que tem nele. É lindo, né? Eu fiz adubação com osmocote, então ela tá super saudável. E o segundo vaso dela é o de dinossauro. Vou pegar aqui, gente. Já mostrei esse vaso recentemente, ó. Isso aqui acho que foi queimadura. Ai, nem lembro mais se foi queimadura. Essas manchinhas aqui, ó, tá vendo? Não lembro se foi queimadura. Olha só, eu fiz esse dinossauro aqui com garrafa PET e Durepox. Não tem passo a passo, tá, gente? Porque isso aqui é só... eu coloquei um arame aqui, ó, para ele ficar bem firme. Então dá para segurar pela alça e prendi com Durepox pro lado de dentro para eu segurar esse copinho pela alça, ok? Olha aqui, que coisa mais linda essa planta, gente. Vale a pena cultivar, viu? É uma planta um pouco mais rara, mais difícil de achar, mas é bem tranquila, vale a pena. Até para iniciantes é legal vocês terem. E a oitava, eu vou escolher essa daqui, gente, ó. Desde quando chegou não mostrei nem falei mais dela. Vou escolher ela porque ela também tem se mostrado tranquila. Essa daqui é a Echeveria mobile. Mobile é o nome dela, ó. Eu achei bacana, sabe o que nessa planta? A folha dela forma uma curvinha do mesmo estilo da Orpet, ó. Ela forma aqui, ó, essa curvinha aqui, esse copinho, não sei nem descrever isso, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa dobrinha aqui que forma tipo uma colher, né? Eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo. É uma suculenta que parece que pega um pouco mais de cor na época do inverno. Essa daqui chegou, deixa eu ver que dia? Agosto do ano passado. Por isso ainda não sei, eu não vi ela ao vivo colorida. Mas ela pega a cor, tá, gente? Ai, caramba. Ela pega a cor. Francamente, não me lembro se tentei reproduzir, porque ela veio com duas cabeças. E eu não sei se eu tentei fazer muda por ela, por folha, eu acho que nem tentei, ó. Essa daqui eu acho que eu devo tentar tirar essas folhas aqui dela mesma, da mãe um pouco e dessa haste floral, para fazer a muda. Essa lata aqui, gente, ó, eu fiz essa menininha, tá vendo? Isso aqui é a garrafa PET. Olha só, uma latinha pintada. E essa é uma suculenta que tem resistido muito bem. Observo também, gente, que suculentas cultivadas em lata costumam também ser bem resistentes quando cultivadas ao tempo. E talvez seja porque a boca da lata também seja pequena, entre pouca água dentro, ou por causa de algum fator aí de material da lata. Eu não posso afirmar nada, mas eu tenho a impressão que mesmo suculentas chatinhas vão melhor quando cultivadas em material metálico, ferro. Por isso eu tô colocando essa suculenta como de fácil cultivo, porque ela tá indo super bem, gente, mesmo nessa chuvarada, hein? E esse ano choveu pra caramba, tá? E mesmo assim sobreviveu. Então, tô feliz com essa Echeveria. Mais uma daqui, como nona suculenta. Essa daqui, olha, eu acho que essa aqui chama Echeveria a Green One. Eu quase não mostro e não falo dessa suculenta. É uma planta que pode ficar bem maior do que isso aqui. A minha ainda tá bem pequenininha.
E eu tenho ela, eu não anotei a data que ela chegou, mas deve ser 2021 ou 2000 ou começo de 2022. Veio da Lu Carvalho. Gente, olha, ela tá se reproduzindo sozinha, ó. Eu falo para vocês, geralmente suculentas no meu cultivo, a partir dos primeiro, segundo ano, elas começam a multiplicar sozinha quando ela tem essa tendência. É muito bonita, ela pode crescer bem mais que isso. Creio eu que ela chegue aí a esses tamanhos aqui, ó, né? É uma planta lindíssima, gente. Ela tem esse nome, a Green One, mas eu já vi sendo vendida como Green One só, sem o A. Mas eu acho que tem A, viu? E eu cultivo nesse mini vaso de cimento com muito pouco substrato. É a meia sombra ali, né? Porque ali ela pega só o sol da manhã, o sol do meio período. E tá vendo que à tarde, ó, ela vai pegar mais sol aqui pro meio, porque o sol, ó, já tá pra lá, ó. Então à tarde ela não pega sol. E ela é uma planta que no meu cultivo tá sendo devagar, talvez porque ela está num vaso de cimento, né? O cimento é um material, cimento, barro, são materiais que absorvem água e aí ela fica com o crescimento mais lento. E elas ficam bem compactas quando são cultivadas nesse tipo de vaso. Essa aqui, gente, nunca me deu trabalho nenhum, tá? Nenhum. Olha que coisa mais rica. E tá multiplicando aqui, ó. Linda, né? É a nona suculenta que eu tô mostrando pra vocês hoje. A última suculenta que eu vou trazer é esse Sedum. É o Sedum Shangri-La. Gente, quer ver uma suculentinha fofinha? É o Shangri-La, viu? Shangri-La é uma plantinha que é parente do Clavatum. Olha só, como ele é bem parecidinho, mas o Clavatum ele é mais azulado, né? E o Shangri-La é verde. O Clavatum fica rosa e o Shangri-La fica vermelho, gente. Ele fica bem vermelho, se cultivado com muito sol e pouca água. Eu nunca consegui ficar com o meu Shangri-La bem vermelho. Eu queria muito que ele ficasse com aquela coloração linda que eu vejo nas fotos, mas eu ainda não consegui. Reprodução do Shangri-La por folha, assim como o Clavatum, é muito difícil, tá? Tentem fazer mais por decapitação, por poda, né? Estaquia, né? Olha só, ele brota muito melhor assim, ó, no tronco, tá? Se você for tentar fazer a reprodução, gente, olha, caiu uma cabeça aqui, ó. Olha, tá nascendo a raiz agora, tá vendo? De vez em quando acontece essas bolotas aqui, ó. Isso aqui não é nada não, tá, gente? A planta não tá doente, isso não é nematóides. De vez em quando acontece. Ai, caramba. Vou abrir um buraquinho aqui e enterrar um pouco mais essa planta aqui. Por isso que ela tá mais estressada. Eu já sabia que ela não tava enraizada. Isso aqui é poda que ainda não enraizou, ó. E o Shangri-La, gente, ele se reproduz melhor assim. Ai, dá por folha? Dá, mas é muito devagar. Assim, é muito mais devagar do que qualquer outra suculenta. Então, não, qualquer outra não, vai. Mas é devagar, quase parando, né? Por isso que eu não gosto de fazer reprodução por folha. É uma planta tranquila, não pega praga aqui no meu cultivo, nem pega fungos. Então, eu gostei demais. Parente do Clavatum. Clavatum também não pega pragas, também não pega fungo, pelo menos no meu cultivo, sempre lembrando que eu faço aplicações preventivas de terra de diatomácea, faço aplicação preventiva de sulfato de cobre e às vezes de enxofre. Olha lá.
Olha como tá bonito esse vaso, gente, ó. Esses dois aqui, ó, maravilhosos, hein? Sol pleno, tá, gente? Quanto mais sol vocês derem para eles, melhor. O clavatum, ele fica muito rosa, mas ele tem que estar bem estressado. Eu não consigo deixar o meu tão estressado, né? E esse aqui também. Eu espero que com o tempo eu consiga estressar bastante essas plantas para mostrar para vocês a cor real que eles ficam. São lindos, gente, maravilhosos, tá? Olha, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da seleção de hoje. Não esquece de deixar aí nos comentários para mim se vocês gostaram, se vocês têm essas suculentas e se vocês também concordam comigo de que elas são bem tranquilas, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau! Ai, 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 o que você estava aprontando, Goduça? Você estava entrando ali nas plantas da mãe para comer mais? Para comer mais plantinha? Que planta que você estava querendo comer dessa vez? Hã? Você estava querendo cavucar a minha... Como é que chama? Aquela plantinha que você comeu tudinho, os bulbos dela? Begônia. Eu nunca vi, a Nina gosta de comer begônia. Comer não, ela gosta de cavucar a terra, arrancar todas as begônias, né, Nina? Acabou com as minhas begonha rex. Lentinha. Tchau, gente.